Então, vamos lá. Abrir uma página aqui. Para que serve? Mestre Eihei Dogen, fundador da ordem Sotozen Shu, no Japão, no século XIII, assim ensinou. Quando estava na China, certa feita lia uma coleção de frases de mestres antigos. Nisso, um monge sincero se aproximou e me perguntou: para que serve ler esses dizeres? Respondi: quero ensinar as pessoas quando voltar ao meu país. O monge perguntou: para que serve isso? Respondi: para beneficiar os seres vivos. O monge insistiu: mas finalmente, para quê? Ponderei que, se minha prática não fosse verdadeira, como poderia ensinar outros? Mesmo sem saber uma única palavra, poderei me devotar à prática e clarificar o grande assunto da vida e morte. Assim, entendi a mensagem do monge. Mais zazen, menos leituras e decoração de frases. A nossa tentação, né, em adquirir informações e mais informações. E às vezes o simples estar no momento presente acaba ficando de lado, né? Essa é a mensagem aí desse conto zen de hoje. O Galo gostou ali, ó. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre sonhos. Então eu vou iniciar aqui comentando um pouco sobre alguns livros que falam sobre sonhos e depois a gente pode abrir para conversar no chat ali, né? Podem ir botando as perguntas, não tem problema, mas aí eu respondo no final, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiramente, o livro do sonho, de Carl Jung. Esse livro explora a importância dos sonhos na psicologia analítica de Jung. Ele acredita que os sonhos são uma janela para o inconsciente coletivo e podem levar verdades profundas sobre a psique humana. A ideia do Jung é que ele discute o conceito de arquétipos, né? Que são imagens e temas universais presentes nos sonhos, refletindo aspectos fundamentais da experiência humana. Uma prática seria manter um diário de sonhos e anotar os símbolos recorrentes, refletindo sobre esses símbolos que podem estar conectados aos arquétipos universais e à sua própria vida. E Jung ele tem essa questão dos arquétipos, né? Tem o sábio, o guerreiro, tem vários arquétipos, né? E cada um deles representa assim um aspecto da nossa psique, né? Que a gente pode, identificando esses arquétipos, identificar o nosso modo de ser, né? Nosso modo de atuação. E Jung conclui que os sonhos são uma ferramenta poderosa para acessar o inconsciente e entender os aspectos mais profundos da psique humana, oferecendo insights valiosos para o crescimento pessoal e espiritual. Então, Jung, ele tem muito essa questão do inconsciente, né? Que às vezes a gente mascara na nossa consciência do dia a dia, né? Nosso consciente, mascara muitas coisas que a gente tem por trás e a gente não quer aceitar ou não quer admitir, né? Então, Jung trabalha muito nessa questão dos sonhos e do inconsciente para a gente acabar descobrindo essas coisas que a gente tem, tá mascarando, porque normalmente são as coisas que a gente precisa modificar na nossa vida ou potencializar, no caso que seja positivo, né? Tem outro livro aqui, O Guia Final dos Sonhos, de Robert Waggoner. Oferece uma abordagem prática para a interpretação dos sonhos lúcidos, ensinando técnicas para controlar e explorar o mundo dos sonhos de maneira consciente. Sonhos lúcidos é uma variação da projeção astral, né? Quando você sonha, mas sabe que está sonhando dentro do sonho, né? Você se dá conta que está sonhando. Então a ideia dele ele explica como usar a técnica de reconhecimento de sinais para identificar quando você está sonhando e assim assumir o controle do sonho. Castanheda fazia isso também, né? O mestre dele ensinou que uma das formas de consciência era no sonho e ele dizia para o Castanheda, quando achava que estava sonhando, olhar para as próprias mãos, né? Para se dar conta que estava sonhando. A prática dele aqui é a técnica de reconhecimento de sinais durante o dia, perguntando-se frequentemente se você está sonhando e procurando por inconsistências na realidade. É meio louco, né? A pessoa durante o dia ficar se perguntando se está sonhando ou não. Tem aquele livro, A Origem, né? Em inglês, The Inception, né? Inception, com o Leonardo DiCaprio, que eles entram no sonho, dentro de um sonho, e depois, quando eles saem, eles não sabem mais se estão sonhando. Ele tá propondo praticar isso, né? Ficar durante o dia para ver se está sonhando ou não. Claro que funciona, realmente
porque tem várias coisas que, por exemplo, eu faço, eu começo a manter como disciplina ou como uma referência importante e acabo sonhando com isso. Então, se você começa a se perguntar durante o dia se você está sonhando, você acaba, durante um sonho, eventualmente também se perguntando e acordando dentro do sonho, né? Wagner conclui que os sonhos lúcidos são uma ferramenta poderosa para a exploração pessoal e espiritual, permitindo que os sonhadores assumam o controle de seus sonhos e usem essa habilidade para crescimento e cura. Com certeza, essa questão de cura, né, que ele está falando é a mesma que o Jung fala, que normalmente nossas doenças, né, nossas patologias estão relacionadas com sombras que a gente tem no subconsciente e que a gente precisa trazer essas sombras à luz para poder combatê-las, né, ou pelo menos entendê-las e superá-las ou substituí-las por outras coisas mais luminosas, né? Ainda a interpretação dos sonhos de Freud. Freud propõe que os sonhos são a realização de desejos reprimidos e utiliza a análise dos sonhos como uma ferramenta para acessar o inconsciente e entender os conflitos internos. O primeiro era o livro dos sonhos, esse é a interpretação dos sonhos. Ah tá, o primeiro era Jung, desculpa, esse é de Freud, né? Tá, interpretação dos sonhos de Freud. Tá, vou ler de novo aqui. Freud propõe que os sonhos são a realização de desejos reprimidos e utiliza a análise dos sonhos como uma ferramenta para acessar o inconsciente e entender os conflitos internos. Então, o Freud tem muito isso de desejos reprimidos, né? Ele faz aquela relação em que basicamente tudo tem a ver com desejos reprimidos, seja sexuais ou de carências, etc. Claro, ele não deixa de ter razão nesse sentido, mas também não é tudo isso, né? Tem outras coisas que tem a ver com outros elementos, né? Mas vamos lá. É que eu tenho um pouco de preconceito com Freud, tá? Vou confessar. E realmente é preconceito, porque eu não cheguei a ler uma obra inteira de Freud e eu tenho que ler para tirar esse preconceito. Freud introduz o conceito de conceito manifesto e conteúdo latente dos sonhos, onde o primeiro é o que é lembrado e o segundo é o significado oculto. Então, os fatos que a gente lembra, normalmente meio desconexos, né? Que são os fatos em si do sonho, e o segundo como conteúdo latente, que é o significado desses fatos meio desconexos, né? Então, a prática que ele propõe é anotar os sonhos assim que acordar e tentar identificar o conteúdo manifesto, que são os fatos, né, do sonho, e em seguida refletir sobre possíveis significados latentes e desejos reprimidos. Vê que ele coloca essa questão de desejos reprimidos, né? Às vezes não são desejos reprimidos, às vezes são tendências, né, que a gente tem, comportamentos relacionados a traumas ou aspirações, né? É que a forma como ele coloca desejos reprimidos já está implícito nessa frase aí, que tem a ver com algo que a gente queria fazer, mas não faz por pudor, né? Por moralismo, digamos assim, né? Ele tem muito essa questão aí. E olha que engraçado, apesar de ele não ser cristão, né? Então, realmente, aqui entender aí